Tem Saúde está de volta, um bate-papo super gostoso com a psicóloga Ana Paula Petri. Estamos falando, nesse mês de maio, da saúde emocional, a inteligência emocional das mães. Ana, a saúde emocional da mãe reflete no filho? Completamente, né? Uma mãe que está se sentindo segura, feliz, que apesar das adversidades consegue transformar isso de uma forma positiva, ser resiliente, né? Ela vai refletir muito mais positivamente na criança do que aquela mãe que está desesperada, sem amparo, que está se sentindo sufocada, que não tem mais tempo para ela, enfim. Então, isso interfere 100%, 200%. Essa questão, né, do não ter tempo para ela é uma coisa, assim... Básica. Básica, geral. Que toda mãe passa, criança, né? Aí você não tem mais... O esmalte está sempre feio, o nó no cabelo, aquela Sim. coisa toda. E isso, às vezes, traz uma baixa autoestima para a mulher Com também, certeza. né? Porque ela para de se ver como mulher, né? Ela só consegue se perceber como mãe. É leite vazando, é gordurinha sobrando, principalmente no começo. Aquela olheira que parece um panda, né? O cabelo sempre um coque, ou sempre de qualquer jeito, só anda de pijama dentro de casa nos primeiros dias, porque tem nem tempo para ir ao banheiro direito, né? Não. Então isso é bem tocante para a mulher, né? É uma realidade completamente diferente do que ela tinha antes. E é difícil a mulher conseguir lidar com isso. Muito né? difícil. Porque ela acaba abrindo mão dela mesma. Com em certeza, ela deixa de ser ela. Deixa. Ela passa a ser o centro do filho, ponto, a mãe, né? E é importante também aí a família entrar nesse contexto e ajudar essa mãe também. Sem dúvida, né? a tal rede de apoio que a gente fala, né? Eu lembro que uma vez eu li se não me engano, foi um post sobre um documentário que falava que era sobre um filme que é um documentário, né? Que falava que uma mulher deveria depender de uma tribo cada vez que tivesse... Depender não, que ela precisa de uma tribo cada vez que ela tem um bebê. Porque ela precisa realmente de muito auxílio para cuidar dela, para cuidar do bebê, para cuidar da rotina, para aprender a ser mãe, porque não é bem assim de nascer, ser mãe também, né? Nascer sendo mãe. Então, ela precisa, sim, de uma rede de apoio muito bem estabelecida. Ana, aproveitando esse teu gancho, a gente vai agora para o nosso quadro Fatos e Boatos. Ana, toda mãe tem naturalmente um instinto maternal? Fato ou boato? Boato. Na verdade, isso é algo que foi imposto pela sociedade, né? Não é real. Nem toda mãe nasce com esse instinto materno e não tem problema nenhum nisso, porque esse instinto, né? Esse amor que a mãe sente pelo filho, ela desenvolve, ela aprende. Ele é aprendido mesmo com a convivência e muitas mães se sentem culpadas quando esse amor não vem a partir do nascimento. Então, elas se sentem, assim, monstros, né? E não são. É a pior mãe do mundo, E né? não são, né? Certo. Ana, ser mãe é uma felicidade infinita. Fato ou boato? Boato também, porque não dá para eu dizer que a minha maternidade é igual à maternidade da minha colega, igual à tua, igual sei lá de quem, né? Cada um vai passar por essa vivência de uma forma diferente, cada um vai ter prós e contras, então não dá para generalizar. Ser mãe é perder a liberdade. Fato ou boato? Olha, eu diria que pode ser fato e pode ser boato. Depende muito de como a mãe vai encarar essa situação, como a família vai encarar essa situação. Porque no início, a mãe tem que abrir mão de algumas coisas realmente, né? Para ficar com a criança mais em casa, principalmente nos primeiros meses. Mas isso não necessariamente quer dizer que ela vá perder a liberdade. Se ela não tiver uma rede de apoio, com certeza. Coitada dessa mãe, vai perder a liberdade por um longo tempo. Mas se tiver, já facilita bastante. Acho mais uma questão também da individualidade da mãe, né? Sim, porque tem gente que se sente super segura de ir com a criança, com o bebê recém-nascido em qualquer canto. Tem gente que não. Então, é muito relativo de como era a vida antes, né? Ana, amamentar os filhos nos transforma em mães melhores. Fato ou boato? Boato, imagina. Não é o fato de amamentar que faz com que você seja melhor ou pior mãe. Isso é uma grande guerra entre as mães, inclusive, né? É a mesma coisa em relação ao parto, né? Exatamente. Parto normal e cesárea. Parto normal humanizado é o top do top. O normal é mais ou menos. E a cesárea, ninguém é mãe. Então, isso não existe, né? Exatamente. Isso não existe. Todas as mulheres, desde pequenas, sonham em ser mães? Fato ou boato? Boato também. Muitas mulheres, inclusive hoje, as nossas filhas, as que estão nascendo hoje, né? Elas já vêm com uma outra mentalidade. Não quero ser mãe, eu quero ser profissional, eu quero me dedicar à carreira, eu quero
me focar em um lado e não quero ser mãe. E tudo bem. O que também não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum. Né? Se você quiser ser mãe e ter 10 filhos, faça isso. E se Até você não porque, quiser ter nenhum, não tenha. Exatamente. Até porque, vamos combinar aqui, vamos ser bem sinceras, né? Que a maternidade não é para todo mundo. Tem gente que não nasceu para ser mãe e tudo bem. Tem gente que não quer, ama a criança, mas não quer ser mãe. E que bom que essa pessoa entende e percebe isso e não quer ser mãe. Ok, tá tudo ótimo. É isso aí. Ana, para a gente encerrar o quadro, a depressão pós-parto é um produto da falta de amor em relação ao bebê? Fato ou boato? Não, é boato também. Ela é um produto hormonal, né, das consequências hormonais, ela é química, orgânica, né? E hoje em dia tem se tido uma certa confusão, assim, entre depressão pós-parto e aquele baby blues que as mães sentem logo após o parto também, porque nem toda mãe consegue ver o nascimento do filho como as mil maravilhas. Então é normal ficar triste depois, mas isso não quer dizer que necessariamente aquela mãe está em depressão pós-parto. E não tem relação só com tristeza. Por isso, novamente, pela milionésima vez, precisamos de uma rede de apoio para essas mães. Gente, vamos fazer uma rede de apoio, Ana. É verdade, porque olha, eu lembro que assim, ó, o meu filho, ele nasceu com refluxo super avançado e eu descobri no 8º dia de vida dele. Ele levou para, assim, a primeira noite de sono no neném inteira, ele tinha 1 ano e meio. Eu já estava virada num zumbi, porque fazia 1 ano e meio que eu não tinha uma noite de sono. E ele mamou até quase 1 ano. E ele mamava muito, assim, a cada 2, 3 horas, né? E essa questão do movimento da sucção, para ele, aliviava os sintomas do refluxo. Sim. Então, assim, foi muito difícil. Muito difícil. Eu tive, assim, né? O meu marido, que é um baita paizão, que apoiava, que ajudava, que fazia dormir. Às vezes ele tinha que dormir em pé. Porque só o fato, às vezes, de você deitar ele um pouquinho, ele já sentia aquela queimação horrível, assim. Então, assim, não é fácil ser mãe. Não. Né? O que eu acho que falta, principalmente entre as mães, é empatia. E sabe? respeito, E parar né? de julgar. Exato. E achar que o filho é troféu, como a Ana falou Exato. antes, e que ele é troféu. E não é, gente. Cada um é cada um. Vamos respeitar, vamos ter empatia. Né? Quando a gente se torna mãe, a gente começa a ver as coisas de outro jeito também. Principalmente, né, Ana, ter empatia por alguém que pensa diferente da gente, que faz diferente da gente, respeitar essa mãe. Porque não quer dizer que o meu jeito é o único certo. Existem vários jeitos que podem dar super certo por N outros motivos. Então, assim, vamos respeitar mais essas mães que pensam diferente da gente, né? Isso aí, ó. Esse foi o nosso quadro de hoje, Fatos e Boatos. Ana, a gente já falou, né, da dificuldade, como é difícil ser mãe, de ter empatia, de não julgar, de ajudar mais. Mas da dificuldade que é para a mulher, muitas vezes, conciliar todas as jornadas. Ela é mãe, ela é esposa, dona de casa, trabalhadora. Como é que a gente consegue fazer esse balanço? Olha, só Deus sabe. Às Na vezes verdade, sente a gente povo, não consegue, né? Não. A gente tenta se equilibrar entre todas essas funções, porque não é fácil, né? Se for comparar a mulher, por exemplo, a minha avó, na época dela, ela era... Minha avó ainda não, porque minha avó foi diferente, mas era muito mais elas eram mais donas de casa e cuidavam dos filhos. E tinham mais filhos. Exatamente. Né? Tinham mais filhos que também ajudavam a cuidar de outros filhos. Ou seja, a rede de apoio, né? Novamente. E hoje em dia a gente tem muitas funções. Só que, infelizmente, ainda falta um pouco de conscientização por falta dos pais, homens, né? Do marido. Atenção, homens, por pais. favor, prestem atenção. Né? Eles acham que eles têm que ajudar a mulher. E não é ajudar, é dividir, é participar, é pegar junto. Exato, porque né? o filho não é só da mãe. Não. Né? Ele foi feito por 2. Exatamente. Ô, Ana, e olha só, aí a gente tem todas essas jornadas e às vezes acaba querendo compensar os nossos filhos. Não consegue dizer não, dá muito presente, isso e aquilo. É importante dar limite. Fundamental. A criança gosta, inclusive, de ter limite. A criança necessita do limite, porque se nós não dermos enquanto pais, na infância um dia a vida vai dar. E daí vai ser muito mais difícil para aquela criança que vai ser um adolescente, que vai ser um adulto, conseguir lidar com os nãos que a vida vai dar. E uma coisa importante que tu falou dessa compensação, né? Tempo de quantidade de tempo, estar bastante tempo com o filho não quer dizer qualidade. Então, muito mais vale a gente passar o dia inteiro trabalhando, ter 2, 3 horas à noite com a criança antes dela dormir, e de manhã quando acorda, enfim,
de qualidade, ela, sem realmente, celular na exato. mão, sem aparelho eletrônico perto, Exatamente, estando com a criança, né, dando atenção, conversando quando ela for um pouquinho maior, brincando com a criança, do que estar o dia inteiro, mas está fazendo outras coisas. E tá com a cabeça em outro lugar. Exatamente. Ana, deixa para nós as tuas redes sociais, que eu tenho um projeto bem bacana que chama Gestando e Aprendendo. Isso. Tem o Instagram, Gestando e Aprendendo, Facebook, Gestando e Aprendendo. É um trabalho que eu realizo mais pontual já há 2 anos, inclusive agora em maio, completando 2 anos, estamos de aniversário. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato por lá. Eu atendo em consultório também, faço rodas de conversa, workshops, faço grupos de apoio emocional para mães em consultório também. Então, fico à disposição. Lá. Todas as informações estão lá. Ana, obrigada. Imagina, parabéns pelo teu trabalho, né? E de levantar essa bandeira tão importante para as mães que até pouco tempo não falavam, ou por vergonha, né? Ou por medo de ser julgada, de ser qualificada como uma péssima mãe. Sim. Né? E é o que eu digo, você disse ali, e é uma frase que eu uso bastante assim, não se culpe, você está dando o seu melhor para o seu filho. Né? Às vezes a gente não sabe se a gente está no caminho certo, a gente faz o possível, a gente faz o melhor, sem ter a certeza de que é o caminho certo, né? Mas a gente está tentando e a gente tem que fazer sempre, né, o que a nossa consciência nos permite. E como a Ana falou, é dar qualidade de tempo para os nossos filhos. Ana, obrigada mais uma vez. Imagina, tá? Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada. E olha só, Contém Saúde vai ficando por aqui. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas na semana que vem a gente está de volta. Até lá. Saúde, apoio cultural, estética Priscila Palazzo, métodos de resultado.